tentar agora descrever para nós, então, esse modelo 2B, supergravidade 2B, que é, então, uma chamada modelo quiral. Ele é quiral porque os dois férmions têm a mesma quiralidade. Você não tem quiralidade lá. Com 2B, então é a supergravidade quiral. Tá certo, deixa eu colocar isso aí. Então, o conteúdo de campos que vai aparecer vai ser mais ou menos o conteúdo de campos que nós vamos ter vai ser a mesma coisa. A gente vai ter o graviton, quer dizer, vai ter a gravitação, né, os graus de liberdade da gravitação, distribuídos entre Filbine e conexão de spin. Isso é uma coisa assim, interessante também de observar, é que supergravidade, assim, onde você tem a torção dinâmica, é uma coisa muito pouco estudada. Vocês que estão assim, muito envolvidos com torção, por exemplo, porque geralmente na supergravidade, os modelos de supergravidade que a gente tem, a torção, ela está vindo diretamente do condensado de gravitino, ou até se tiver condensado também de matéria fermiônica. A gente está anotando aqui para conversar com o senhor depois. Tem alguma formulação de supergravidade na teoria de teleparalela? Que eu saiba, não. Nunca vi. Teleparalelismo com supergravidade, eu acho que pode ser uma coisa interessante de se buscar na literatura. Nunca me passou pela mão assim, mas pode ter escapado, né? Tem aquele trabalho do Hayashi? De quem? Do Hayashi. Não conheço esse trabalho, não. Acho que ele tem. Faz teleparalelismo com supergravidade, então pode ser uma Que é o dica. mesmo cara que formulou o teleparalelismo. Entendi. Ah, ele que formulou o teleparalelismo originalmente? Não sabia não sabia que tinha sido. Então pode ser por aí uma saída para vocês começarem a procurar. O que eu acho que é interessante bastante é a questão da dinâmica da torção em teoria de supergravidade. Por exemplo, Gauss-Bonnet, supergravidade, Gauss-Bonnet. Então, porque aí você começa a ter que produzir talvez outros multipletes de supergravidade, porque aí a torção, os graus de liberdade da métrica passam a ser, você vai ter mais graus de liberdade separados aqui e aqui, porque a conexão de spin vai ser independente. E aí isso não pode gerar múltiplex interessantes, né? Certo? Classificar novos modelos de supergravidade. Deixa eu só pegar aqui, porque o conteúdo dessa supergravidade aqui, então é isso aqui. Tem de novo o dilaton, vou manter a mesma anotação, o dilaton e o dilatino aqui, né? Então tem o dilaton, o dilatino, aí eu vou colocar assim, que está no setor fermiônico, que está no setor, né, que vem da métrica, aqui vem da parte da componente 10 de graviton. Depois nós temos uma zero forma de Gauge, temos de novo as duas formas de Gauge, duas formas de Gauge. E temos aqui temos um escalar, temos um outro escalar, além do dilaton, nós temos uma zero forma, uma duas forma e uma quatro forma. Vocês podem dizer por que é que a duas forma, por que a três forma desapareceu? A três forma desapareceu porque ela foi truncada. Então a gente pode, quando a gente faz a redução dimensional, a gente pode truncar graus de liberdade, ou seja, eu posso fazer a redução dimensional, que é uma prescrição que eu escolho, zerando certos campos também. Então essa formulação aqui, ela aparece na verdade como um setor bosônico um pouquinho mais rico. Vamos ver aqui só para controlar, né, os graus de liberdade aqui. Desculpa, eu não botei aqui o gravitino, deixa eu botar aqui, né, perdão. Então nós temos também, claro, o gravitino aqui das 10 dimensões, né? Então nós temos então no setor fermiônico continua de novo o gravitino e o campo que a gente chama de dilatino, né? E aqui, esse aqui vem da métrica também, aparece uma outra zero forma. No lugar da três forma, a gente consegue expressar essa três forma em função desses objetos aqui. Então esse aqui seria o conteúdo esse modelo aqui, ele vem também diretamente da teoria de cordas, provém, né, diretamente
Na verdade, esse modelo, deixa eu até esclarecer isso para vocês, né? Na verdade, esse modelo, ele ficou incompleto até a teoria de cordas. Com a teoria de cordas, ficou claro que por que se truncava a 3 formas que estavam em 11 dimensões para 10 e por que essas formas aqui apareciam de uma forma menos heurística. Então, na teoria de cordas, esse conteúdo aqui, ele fica muito claro como ele surge. Se a gente não usa a teoria de cordas e faz simplesmente redução dimensional para obter um modelo quiral, a gente aqui, isso aqui é obtido de uma forma um pouco mais heurística, impondo algumas condições sobre as 3 formas de gate que aparecem em 10 dimensões. Mas esse é um outro modelo também que é considerado na literatura, né? E depois nós temos a temos a supergravidade do tipo 1. Então essas são 2A massiva, 2A, 2B, 2B quiral, né? E tem o modelo tipo 1, a supergravidade tipo 1, que é interessante também, porque ela traz um setor de gate, um setor com matéria. Então, vou botar aqui. Agora o tipo, né, supergravidade, vou botar aqui o tipo 1, em 10 dimensões, obviamente, né? Então, ela também é tipo 1 porque ela vem das cordas abertas. Se ela vem das cordas, em termos de cordas, ela vem da corda aberta. Se ela corda aberta pode ter simetria de gate. Corda fechada não tem simetria de gate, só tem gravitação. Então a gente só pode ter simetria de gate a partir de corda aberta. Então também, né? Também. Derivada. Assim. Pegar o espectro aqui para vocês. Esses 2 trabalhos que eu dei para vocês, o trabalho do Howell e o trabalho do Pernit, esses trabalhos aí traduzem isso claramente para vocês. Eles fazem toda a classificação. Eles dão os lagrangianos. Eu não vou colocar os lagrangianos aqui, porque a gente não vai fazer nada com eles nesse momento. Se alguém quiser aprender, pega lá, tira a equação de campo, mas a gente já aprendeu. O que precisa fazer para fazer essas manipulações, na verdade, é saber lidar com os espinores em 10 e 11 dimensões. O resto é fazer variação em relação a Filbert, fazer variação em relação à conexão de spin, fazer variação em relação aos campos fermiônicos, às formas de gate, e aí a gente ganha as equações de campo e são formulações clássicas também, né? Então, quer dizer, nós não estamos fazendo nenhuma quantização, não estudando identidade de Lamarck, Taylor, nem nada, né? Aqui, de novo, esse tipo 1 aqui, nós temos as 16 cargas, quer dizer, nós temos aqui, é uma supergravidade tipo 1, então ela tem uma única SUSY. E nessa supersimetria, então ela tem 16, então se nós temos uma supersimetria em 10 dimensões, ela em princípio teria 32 componentes se fosse uma supersimetria tipo Majorana, 10 dimensões. Mas a gente está impondo a condição de Majorana vária. Então, se é vária, vão ser 16. Então, das 32 componentes aqui de Majorana em 11 dimensões, nós vamos truncar 16. Você mata na redução dimensional, você diz, esse setor aqui é zerado. Quando a gente faz isso na redução dimensional, a gente faz uma redução dimensional com truncamento, é claro que você tem que saber se ao truncar, quer dizer, você mexeu na teoria do conteúdo. Quando você chega em 10 dimensões com o truncamento, tem que saber se a supersimetria foi preservada. Quer dizer, esse modelo aqui, ele vai truncar, em vez de ter essas 32 componentes, ele vai zerar 16. E vai sobrar apenas um Majorana violet. Então nós temos uma única supersimetria, né, com 16 componentes. Uma única supersimetria, vou botar assim, tipo Majorana Vaio. Então, vou botar assim, um gerador de Majorana Vaio. Então, isso significa que tem uma quiralidade, nesse caso, então, vou colocar left, um gerador de Majorana Vaio, de 16 componentes. Então, Majorana Vaio, vou botar assim, as 16 componentes, né? Um gerador de né? E 16 componentes. Não triviais.
as outras 16 truncam-se as demais 16, truncam-se, vamos dizer assim, trunca-se o setor. Right. Então é uma supersimetria, é um modelo quiral também, né? Esse é o conteúdo. E ele vai ter de novo, vou colocar aqui o espectro dele, para quem quiser, por exemplo, olhar alguma coisa. Eu não estou muito interessado neles, porque não tem assim, muito o que tirar. Mais importante, assim, até para vocês, a fim de, se forem assistir um seminário, se forem ler algum trabalho de supercordas, né, quando se fala dessas supergravidades, que tem 2A, 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 2B, 2A quiral, 2A vetor 1, saber o que tem esse estudo classificatório, mas que é a matriz de tudo, ou são as 11 dimensões, ou as próprias teorias de cordas, né? Só um pouco para vocês aprenderem a classificação. Então, de novo, aqui nós temos o graviton, no que diz respeito à supergravidade. O graviton e o gravitino estão aqui. Aí temos de novo o dilaton e o nosso parceiro dilatino aqui. Aí temos duas formas. De DMI. A novidade agora é que, associado a esse setor de gravitação, vai aparecer aqui um setor de gauge. E esse setor de gauge é um setor genuinamente supersimétrico. Não é só um vetor, como no caso do tipo 2A, que vem da transforma. Esse setor de gauge vem com um gaugino associado a ele. Então a gente teria um potencial de gauge aqui, vamos colocar assim, um potencial de gauge. A gente poderia chamar de x mais o associado, mais o gaugino, mais o parceiro fermiônico. A gente chama em geral de lambda, que é o gaugino. Então, essa supergravidade em 10 dimensões, ela já sai acoplada a um setor abeliano. Ela já sai acoplada, a esse campo, a um campo de gauge com o seu parceiro fermiônico. Então, esse modelo aqui, ele é chamado de tipo 1 por isso, porque ele tem um setor de gauge. E setor de gauge só é possível em cordas abertas, cordas que a gente chama de tipo 1. Então, ele não aparece no modelo de pura supergravidade. Isso aqui é um setor extra. Esse campo vetorial, ele não está vindo da redução dimensional de nenhuma dessas componentes bosônicas aqui. É uma interação à parte. Mas você consegue, no fundo o que a gente está dizendo aqui é que nós estamos acoplando Maxwell em 10 dimensões com a supergravidade em 10 dimensões. E aí é preciso, né, para eu acoplar a supergravidade, eu não consigo acoplar só o Maxwell ou o parceiro fotino, gaudino, só com o setor de gravitação. Eu vou precisar do dilaton, vou precisar do parceiro dele e vou precisar dessas duas formas de gauge. Então é um modelo mais completo nesse sentido, tá certo? Esse modelo também é bastante conhecido na literatura, esse é bastante usado porque ele vem das cordas abertas. O modelo menos usado aí é o modelo 2A massivo e esse modelo 2B, que a gente falou que é aquele modelo 2B com duas cargas de neurona. Agora, vamos dar uma olhada nisso, olhando diretamente de 10, né? De 11 dimensões para 4. Só rapidinho. Então, se a gente, então a gente está do ponto de vista, né? Vamos dizer assim, eu colocaria assim como, vamos dizer assim, não é nem tarefa, chega a ser tarefa, mas assim, são sugestões, né? Vamos dizer assim, sugestões de encaminhamento. Encaminhamentos futuros. Por exemplo,
11 dimensões. Se a gente introduz a torção dinâmica em 11 dimensões, a gente está aí mexendo drasticamente no número de graus de liberdade bosônicos. E aí a gente teria que ver, quer dizer, como completar, quer dizer, quem seriam os novos graus de liberdade bosônica. Que é claro que isso aqui também tem consequência também no setor fermiônico. Então acho que isso aí pode ser uma discussão aí para se pensar. A outra questão é outra possibilidade de ser analisada. Professor, Oi? para ter torção dinâmica, a gente teria que sair do formalismo de primeira ordem? Ou... Não, você tem que ficar no formalismo de primeira ordem. Mas você tem que introduzir, você não pode ter um lagrangiano onde você introduza só termos de curvatura. Você precisa introduzir alguma coisa que... O que é a torção? A torção, na verdade, né, é a derivada covariante da Filbine. Então você precisa de uma... E a torção é um field strength. O que acontece quando a gente não dá torção dinâmica é que a gente não coloca esse field strength, que é a torção, no lagrangiano. Você joga só o field strength, que é a curvatura. E a curvatura é o field strength da conexão de spin. E a torção é o field strength da Filbine. Então você acaba jogando só a curvatura, você está jogando só o field strength da conexão de spin. E isso aí é que vai te dar, na verdade, uma torção congelada. Porque quando você introduz onde é que está a torção? A torção ela tem que vir associada à conexão de spin. Mas quando você coloca só a curvatura, você acaba obtendo uma torção, você não tem nenhum tempo de derivada da torção. A torção ela fica sem função de Green. Ela é fixada instantaneamente pela distribuição de Fermi. Ela não tem aquela coisa, você tem a distribuição de Fermi, tem uma propagação e você vai medir. A torção é vamos dizer assim, uma medida, na verdade, direta da distribuição de Fermi. Então, o que você precisaria para isso seria justamente introduzir novos graus de liberdade. Então, se você, por exemplo, introduz termos agora que são, se tiver novos termos que seriam, por exemplo, potências, alguma coisa do tipo, a torção é essa, vamos dizer assim, essas duas formas aqui, né? Se você introduz uma coisa assim, que tenha essa, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, essa estrutura aqui, você agora tem novas formas, você tem novas combinações para conexão de spin aqui, ou inclusive derivadas covariantes da torção. Se você tiver alguma coisa desse tipo, por exemplo, né? Vamos dizer assim, uma derivada, aquela derivada que a gente chama de, a gente estava chamando de desse, né? Algo desse tipo, demi kappa, por exemplo, demi kappa. Se você, por exemplo, tem um termo desse tipo aqui, você certamente vai estar introduzindo agora derivadas na conexão de spin. E aí a conexão de spin passa a ter um caráter propagatório. Então você não vai mais fixar a torção pelos graus de liberdade fermiônica. Então você precisa justamente introduzir esse tipo de termo que tenha explicitamente a torção no lagrangiano. Então, muito bem. Mas se eu for para o formalismo de segunda ordem, eu não acho dinâmica nenhuma para... Quer dizer, se você quiser falar só de gravitação pura, você pode até para o formalismo de segunda ordem, não tem problema. Você não está colocando férmio não, né? Não está interessado em supergravidade. Porque se você colocar férmio, você tem que estar na primeira ordem, porque senão você não tem como colocar representação fermiônica no formalismo de segunda ordem, porque você só tem transformação geral de coordenadas. Então, para você colocar férmio, você precisa trazer a Filbine. Tá? Então, se você não colocar férmio, você pode fazer isso no formalismo de segunda ordem, sem problema. Tá? Bom, então, vamos falar aqui do que a gente... então a gente queria olhar. O segundo ponto aqui que eu queria chamar a atenção é o aspecto, né? Quer dizer, o papel. Vale a pena vocês pensarem sobre isso, né? Quer dizer, o papel do dilator
dilaton nas interações, na interação gravitacional. Como vocês estão, como a gente falou e vocês vão poder ver na literatura, né, o dilaton, ele vai estar, além de estar acoplado com a gravitação, ele está associado a um modelo signo não linear. Então, basicamente, ele vai ter um termo que vai ser algo do tipo G de φ, por exemplo, D de φ, D de φ. Onde esse G de φ, a gente basicamente a forma dele está ligada à exponencial do campo φ. Algo assim. Então, esse campo aqui, e ele tem acoplamentos também com a curvatura, e tem acoplamentos também com as três formas de gauge, algo do tipo G, kappa. Então, tem uma série de acoplamentos ligados ao dilaton. E aí a pergunta é possível que a gente considere uma condensação desse dilaton? É possível que o valor esperado no vácuo do dilaton seja não trivial? Como se o dilaton estivesse realizando, mas não estou falando de Kepler contrária da simetria, porque esse dilaton é neutro. Né? Ele é neutro do ponto de vista gravitacional, porque ele é um escalar. E ele é neutro do ponto de vista das interações de gauge também, porque ele não tem carga nenhuma. Ele não está quebrando espontaneamente em nenhuma simetria. Mas o valor esperado no vácuo do dilaton poderia influir, por exemplo, sobre a constante de acoplamento gravitacional. Então, é uma coisa interessante de se ver, né? Isso aí inclusive é discutido na literatura, estou colocando como material de leitura, né? Isso. Vocês refletirem um pouco sobre essas coisas, porque de repente vocês também podem ter alguma ideia própria, né, de algum novo encaminhamento a partir dessas discussões. Né? Essas discussões são muito amplas, já foram atacadas sob vários pontos de vista, mas nada impede que vocês tenham também criatividade de vocês para buscar algum caminho dentro de alguma discussão, mas eu acho que são discussões que mereciam uma análise mais aprofundada. Então, todo o papel do dilaton aqui no controle da interação gravitacional, quer dizer, a influência disso aqui na constante de acoplamento de Newton. Então, é uma reflexão importante. Essa discussão existe na literatura, né? Não é uma discussão 100% original, mas ela existe na literatura direcionada com visões, né? Um pouco, nem sempre muito paralelas. Tem várias questões para serem colocadas aí. Inclusive o próprio Droft, há alguns anos atrás, cerca de 8 anos atrás, envolveu-se nessa discussão. Então, acho que é alguma coisa interessante. Se alguém faz cosmologia, né, o papel do dilaton na cosmologia é uma coisa bastante importante também, na cosmologia de buracos negros, na cosmologia de ondas gravitacionais. Né? Então, tem uma série de aspectos importantes que vocês podem olhar só contemplando os acoplamentos do dilaton na supergravidade. Você quer falar alguma coisa? Isso não estaria associado à não metricidade de modelos tipo Weyl? Está associado a não metricidade. Bom, esses modelos aí, eu diria que eu não vejo sempre, não tenho condição de te responder agora se o dilaton vai dar contra a não metricidade. Quer dizer, o que a gente está obtendo aqui é sempre dentro da ideia métrica, sempre dentro da ideia de que a conexão de spin é uma conexão métrica. Então, nós não temos nenhum grau de liberdade nesse. Quer dizer, o dilaton está aparecendo sem estar associado a nenhum grau de liberdade de não metricidade. Agora, será que você também não pode relacionar o dilaton com a não metricidade? Nesses modelos, certamente não. Nesses modelos, a não metricidade está excluída. Mas não impede que você tenha uma interação dilatônica junto com a não metricidade. Então, essa poderia ser uma sugestão também interessante. Vou colocar aqui. Introduzir.
introduzir a não metricidade na discussão do Dileton. Que eu estou colocando isso aí com vocês, eu acho que às vezes é melhor não dar lista de exercícios para que vocês ficarem derivando a equação de movimento e fazendo manipulação. Eu acho que é muito mais vantajoso vocês terem tempo de pensar em algumas coisas que podem ser questões abertas também para vocês. Eu não estou dando nenhuma sugestão de paper aqui, eu estou apenas dizendo, nesses assuntos vocês podem encontrar um caminho de vocês. São caminhos ainda que têm muitas direções a serem exploradas. Não tem nenhuma simetria conforme ou de dilatação por trás? Esse Dileton? Tem. Por isso que ele se chama Dileton. Porque, na verdade, você pode também fixar. Se você fixar o campo do Dileton, você pode estar quebrando algumas. Você pode, por exemplo, formular um modelo com simetria de dilatação. E o Dileton, ele pode ter um valor esperado no vácuo diferente de zero, ele pode estar associado a algum tipo de fixação de gauge da simetria conforme. Tem essa discussão. Se alguém quiser ir mais a fundo nisso, talvez um trabalho interessante a olhar é o trabalho de Bernard Witt, que é aberto em duas frentes. Gravitação conforme. Está lá, conformal gravity. E conforme superplano. Na verdade, é uma coisa simples da gente entender. O que seria a gravitação conforme, né? O que é a gravitação para nós aí que nós temos trabalhado sempre? A gravitação para nós é uma teoria de gauge do grupo de Lorentz. Nós já sabemos então que o nosso grupo conforme, né, lá do início do curso, nosso grupo conforme, o SO24, ele incorpora os geradores, né, das translações, vou colocar assim, os geradores, né, botar assim, os geradores das translações, os geradores do grupo de Lorentz local, os geradores das dilatações e os conformo-robustos. São os nossos 16 geradores. Então a gente pode se perguntar, quando a gente expande, né, o nosso campo de gauge, a nossa conexão de spin, a gente na verdade está expandindo a nossa conexão de spin nesses geradores aqui, dos geradores associados às transformações de Lorentz local. Então a gente vai ter aqui o meio, né, a gente fala assim, o meio, né, então, na verdade, a gente tem uma teoria de Young-Mills, né, por geradores de Lorentz local. Depois nós vemos que a Filbine aparece, né, e as Filbines aparecem ligadas, né, às transformações, aos diffeomorfismos, que são, na verdade, translações locais. Então, na verdade, a gente tem já uma gravitação de Poincare. A questão agora é se a gente poderia introduzir na álgebra de Young-Mills esse gerador. Então, nós temos a álgebra conforme. Sabemos, né, as simetrias, né, os comutadores, a álgebra ligada a esses geradores aqui, a álgebra SO24. P com P dá 0, M com M dá M com M dá M, M com D dá 0, M com K dá K, P com D dá P, P com K dá K, né? P com M dá P, M com K dá K, porque conjuntos de relações típicas, né, que caracterizam a álgebra do grupo conforme. E aí a gente pode pensar, será que não teria um potencial de gauge, né, que na verdade possa ser a expansão disso tudo, quer dizer, alguma coisa do tipo A, geradores dessas translações locais, mais aí aqui o ômega, mi, AB, sigma, AB, mais um campo de gauge, sei lá, vamos chamar de B, associado às dilatações, né? Vou ver aqui, campo de gauge associado às dilatações, e depois aqui um outro campo de gauge, sei lá, que chamar aqui de X mini, associado a um K mini. Então a gente pode introduzir, né, isso que se faz, você introduz uma gravitação conforme, onde você tem um setor de gauge muito maior
E aí a gente obtém sempre a gravitação de Einstein, a gravitação associada ao Poincare, fixando gauges que permitem, por exemplo, eliminar esses campos aqui, ou esses campos aqui. Então a gente pode também olhar, do ponto de vista que você está falando, né, a supergravidade conforme, e aí a gente vai ver que associada à dilatação, esse campo que vai aparecer aqui é o gradiente do dílato. Então, na verdade, você tem o dílato, o gradiente do dílato aparece como uma espécie de um campo de gauge, uma gravitação conforme. Então essa discussão também é bastante rica na literatura, sobretudo nesse período, 84, conforme supergravity, gravitação conforme já vinha sido estudada antes, mas a gravitação, supergravidade conforme, a discussão ficou muito forte entre 82 e 84. Também é um assunto interessante, digo, em caráter de formação, né? Aprender um pouco mais aspectos da gravitação, olhando ou a gravitação conforme, ou a supergravidade conforme. Um autor-chave para isso é o Bernard de Witt, mas não foi só ele, basicamente toda a escola holandesa, né? Isso aí veio muito da escola holandesa, foi o Bernard de Witt. O Proy, o Davi Francoy é belga, mas trabalhava lá com a máfia holandesa, com o Proy. Esse pessoal aí, basicamente esse pessoal aí tem bastante coisa ligada à gravitação conforme. Então, se alguém quiser se interessar por isso, é um desenvolvimento interessante a partir do curso também. Abrindo a cabeça de vocês para outras discussões, né? Bom, então vamos começar a voltar um pouquinho para a gente poder ver a relação agora dessa supergravidade. Quer dizer, se a gente vai agora de m igual a 1, d igual a 11, né, com a supergravidade d igual a 1 e igual a 11, e a gente vai querer chegar em 8 supersimetrias e d igual a 4. Então, por que 8? Né, a gente já fica claro. Aqui nós temos o gerador que tem 32 componentes reais, né? Esse aqui é um spinor de Majorana, então ele tem 32 componentes reais independentes. Não estou dizendo que ele tem 32 componentes reais um embaixo da outra. Isso só vai acontecer se eu estiver na representação de Majorana. Se eu estiver tratando com o spinor de Majorana, como a gente já viu em aulas anteriores, na representação de Dirac, ele tem as 32 componentes reais, mas espalhadas, né, no meio de componentes complexos. Se eu for para a representação de Majorana, ficam 32 componentes reais. Então, as 32 componentes reais que estão aqui, elas vão poder se ajustar em 4 dimensões. Nós não temos spinores de Majorana Weyl, temos spinores de Majorana, que tem 4 componentes reais. Então a gente teria aqui 8 vezes, na verdade uma multiplicidade 8, né, de spinores de Majorana de 4 componentes. Então isso, a gente poderia escrever isso como sendo spinores de Majorana rotulados por um índice interno I, que vai de 1 até 8. Então esses 8 parâmetros, né, spinoriais de Majorana são, na verdade, um reflexo, né, dessas 32 componentes. Então eu estou dizendo que, mas isso tudo, para ser feito, claro, a gente tem que saber, eu vou chegar em 4 dimensões, então eu preciso olhar a álgebra de Clifford em 4 dimensões e arrumar a minha álgebra de Clifford em 11, em 10 ou 11 dimensões, de acordo com o que a gente... Só para ficar mais claro para vocês, para não ficar muito solto, para quem não tem experiência, vamos pensar o seguinte: suponhamos que eu quero olhar vamos dizer assim, um férmion em 3 dimensões espaciais. Então nós temos 1 mais 2. Então o nosso férmion em 3 dimensões espaciais, ele pode ser Majorana. Então nós temos um férmion aqui em 3 dimensões
que pode ser Majorana. Minha álgebra de Clifford, né, são 3 matrizes gama. Então a gente tem gama 0, gama 1, gama 2. Sei lá, a gente pode tomar gama 0 igual a, sei lá, podemos tomar gama 0 igual a sigma z, que aí fica 1, 0, 0 menos 1. Podemos pegar gama 1 igual a I sigma x e gama 2 igual a I sigma y. Então essas 3 matrizes têm quadrado de identidade, quadrado menos 1, quadrado menos 1. Então eu estou reproduzindo a métrica 1 mais 2. Todas elas anticomutam entre si. Beleza. O quadrado dessa é 1, bom, já temos os quadrados, agora essa aqui é hermitiana e essas aqui são anti-hermitianas. Então está tudo dentro do que a gente espera de uma boa representação de matrizes gama, né? A condição de Majorana, aí só para a gente lembrar, então a condição de Majorana vai ser C, epsilon barrado igualzinho, epsilon barrado transposto, vai ser C, gama 0 transposto, epsilon star, tudo certo. E a matriz gama 0, a matriz de conjugação de carga é tal que C, gama mi transposto, C é menos 1, igual a menos gama mi. Então vamos multiplicar aqui logo por C. Então se nós pegarmos a matriz gama 0, ela é simétrica. Então a matriz C anticomuta com gama 0. Porque aqui é simétrica, então fica C gama 0 igual a menos gama 0 C. A matriz gama 1 também é simétrica. Então ela também anticomuta com a matriz gama 1. E a matriz gama 2 é que é antissimétrica. Então aqui fica um sinal menos, então ela comuta com gama 2. Então a melhor escolha para a matriz de conjugação de carga é a própria gama 2. Porque ela anticomuta com essa e comuta consigo própria. Então a gente poderia escolher uma conjugação de carga que seja a própria gama 2. Ela é puramente imaginária. Se a gente olhar para a condição de Majorana, né? Então a gente se a gente olhar, vamos deixar, olha, eu posso fazer ela real, não tem problema nenhum. O que é importante é que ela é antissimétrica. Então se eu botar I gama 2, né? Então essa matriz aqui continua unitária, né? Então vai ficar menos gama 2 d'H, gama 2. Gama 2 d'H é menos gama 2, né? Isso, gama 2 d'H. Então se eu colocar o I gama 2, né? Eu quero ver se ela é unitária. Se d'H é igual a C a menos 1. Então vou lá. O Dagger dela é menos I gama 2 Dagger. Mas gama 2 Dagger é menos gama 2. Então fica I gama 2. Então isso aqui seria o Dagger dela. Se eu multiplicar ela por... então isso aqui é o Dagger dela. Né? Se eu multiplicar, então isso aqui ela é igual a C menos 1. O inverso de I gama 2 é 1 sobre I, né? Quer dizer, menos I. E o inverso de gama 2, que é menos gama 2, né? Porque gama 2 ao quadrado é menos 1. Então, botando I, ela continua unitária. Então, a gente pode colocar essa escolha. Ela é antissimétrica, é unitária e satisfaz essa relação aqui. Então, eu sei qual é a minha álgebra de Clifford em 3 dimensões. E suponhamos que eu queira obter isso a partir de um modelo quadridimensional. Então, eu já sei o seguinte. Os meus espinores em 4 dimensões têm 4 componentes, não 2. Isso aqui é a álgebra de Clifford em 3 dimensões. Então são espinores de 2 componentes. A minha álgebra de Clifford normal de 4 dimensões é de dimensão 4. Os espinores são quadridimensionais. Então o ideal seria eu olhar para a álgebra de Clifford em 4. Quando eu pegar um espinor de 4 dimensões, que tem 4 componentes, vamos colocar assim, Psi1, Psi2, Psi3, Psi4. O que eu gostaria de pensar? Então, se a gente pega um espinor de Majorana em 4 dimensões, tem 4 componentes reais. Não estou dizendo que são todas 4 reais, mas são 4 componentes reais independentes aqui dentro. Então, eu poderia pensar que um espinor em 3 dimensões, ele seria, o espinor em 3 dimensões tem 2 componentes. Será que esse espinor aqui, então, ele não pode ser um dublete de 2 espinores em 3 dimensões? Então, eu já estou pensando que quando eu reduzir de 4 para 3, aonde eu tenho um espinor, eu vou ganhar 2 espinores das 3 dimensões.
Mas aí eu tenho que observar, os espilores das 3 dimensões, eles só vão rodar segundo gama 0, gama 1, gama 2. Né? Quer dizer, os geradores das rotações no espaço espilorial, nós sabemos, são o sigma mini igual a 1/4 de gama mi, gama ni. Então, esses são os geradores da álgebra de Clifford em 3 dimensões, geradores das rotações, né, tridimensionais representados na álgebra de Clifford. Então, os espilores, eles são girados, né, as transformações de Lorentz nos espilores são coordenadas por esses geradores aqui. Então, esses espilores, eles rodam entre si, quer dizer, vão estar só atuando, né, nas 2 dimensões. Então, se eu quero quebrar esse espilor aqui em 2 espilores distintos de 3 dimensões, deixa eu apagar isso aqui, nós já sabemos o que é, talvez fosse interessante a gente pensar assim. Se nós pensarmos numa representação que fosse a matriz, agora, essas matrizes aqui são as matrizes tridimensionais. Eu vou chamar os gama mi das matrizes em 4 dimensões. Mi igual a 0, 1, 2 e 3. Então aqui nós temos os índices, vou chamar até de gama mi chapéu assim, para não confundir. Então aqui nós temos os índices mi das 3 dimensões, 0, 1, 2, e a matriz extra é a matriz gama 3. A gente poderia, por exemplo, pensar assim, se nós pegarmos as nossas matrizes gama mi chapéu, de tal maneira que as 3 primeiras matrizes em 4 dimensões, elas tivessem essa estrutura aqui. Vai ser gama mi, 0, 0, menos gama mi. Isso, para mi chapéu, igual a mi. Ou seja, 0, 1, 2. E a terceira matriz que eu preciso introduzir em 4 dimensões, eu tenho que ter uma matriz gama 3, que tem que anticomutar com essas aí. Vou pegar a nossa matriz gama 3. Uma matriz que tem que anticomutar com essa aí. E observe, quando eu levar essa matriz ao quadrado, ela vai dar exatamente, gama 0 ao quadrado vai dar 1. Isso aqui vai elevar ao quadrado, vai ficar 1. Gama 1 ao quadrado vai dar menos 1. Gama, então, isso aqui está respeitando os 3 primeiras, o 0, o 1 e o 2 de 3 dimensões. O quadrado do gama 0, desse gama 0 é 1. O quadrado desse gama 1 é menos 1. E o quadrado desse gama 2 é menos 1 também. E elas anticomutam entre si, porque os gama mi de 3 dimensões anticomutam entre si, se forem diferentes, satisfazem a álgebra de Clifford aqui. Então, eu já separei essa submatriz para fazer tudo em 3 dimensões e essa fazer quase que uma réplica. E o que é importante aqui é que quando eu faço uma rotação no espaço espilorial, nos índices 0, 1 e 2, eu vou gerar matrizes sigma, mi, chapéu, que vão ser essas aqui, e que vão ficar na diagonal. Então, esse espilor aqui, quando eu fizer uma rotação em 3 dimensões, não em 4, mas em 3 dimensões, esse espilor aqui nunca vai se misturar com esse. Por quê? Porque uma rotação em 3 dimensões vai envolver só gama 0, gama 1, gama 2. E eles estão guardados aqui nessa diagonal. Então, uma transformação que seja uma rotação 0,1, 0,2 ou 1,2, quer dizer, uma rotação de SO 1, 2, vai deixar isso aqui diagonalizado. Vai dar um sigma mini aqui, um sigma mini aqui. Quando isso aqui atuar nesse espilor de 4 dimensões, esse espilor vai girar segundo SO12 sem se comunicar com esse. Esse vai girar segundo SO12 e esse vai girar segundo SO12. Então, com essa representação desse modo para a álgebra de Clifford em 4 dimensões, eu tenho certeza que quando eu escrever o meu espilor em 4 dimensões, ele vai poder se explicar num dublete de espilores em 3 dimensões. É como se eu tivesse aqui um espilor Psi, ou, sei lá, se a gente quiser aqui, um espilor Psi1 e um espilor Psi2. Claro, esse índice alfa aqui é 1 e 2 das 3 dimensões, esse índice alfa aqui é de 3 dimensões também. Então, eu tenho um espilor bidimensional aqui e uma rotação de Lorentz em 3 dimensões nunca vai misturar esse com esse. Então, de fato, eu vou pegar um espilor de 4 dimensões e vou quebrar em 2 espilores tridimensionais. Claro que eu tenho que fechar a minha álgebra de Clifford. Mas agora, quando eu fechar essa álgebra de Clifford
que as rotações que eu vou fazer, que vão envolver essa coordenada 3, já são rotações de SO13, já são rotações do espaço mitótico 4-dimensional. Então não tem problema misturar isso aqui. O que eu não quero é misturar esses espinores do ponto de vista das 3 dimensões. Para fechar uma álgebra assim, se a gente tiver uma matriz assim, A, 0, 0 menos A, e uma matriz assim, talvez 0, identidade, identidade 0, esse produto aqui vai ficar 0, A, menos A, 0. E o produto inverso vai ficar 0, menos A, 0. Então essa matriz aqui, com essa forma, identidade, identidade, anticomuta com essa. Agora ela tem quadrado igual a 1, então a gente bota um i. Então a gente pode fazer isso aqui, 0, i, vezes a identidade, 2 por 2, i, vezes a identidade, 0. Então essa matriz aqui, anticomuta com as demais e fecha uma álgebra de Clifford em 4 dimensões. Aí é claro, se eu fizer uma rotação, por exemplo, de SO13, né, no espaço de Minkowski, um boost, por exemplo, 0,3, ou uma rotação 2,3, eu vou estar perdendo essa forma. E aí, claro, esses espinores, eles se misturam, mas eles vão se misturar só sob rotações em 4 dimensões. Mas quando eu fizer a restrição, né, de fazer só as rotações em 3 dimensões, esses espinores aqui não vão se misturar. Então essa seria uma boa álgebra, uma boa maneira de eu representar a álgebra de Clifford em 4 dimensões para obter em 3 dimensões. Então se eu pegar, por exemplo, vou pegar aqui. Então a gente pega a ação de Dirac agora em 3 dimensões, né? Pegar alguma coisa assim, se barrado, ou se a gente quiser pegar um espinor, pegar talvez um espinor de Majorana, né? A gente pode até pensar o seguinte, seria até melhor olhar Majorana. Vamos pensar, se eu quiser que essa representação aí seja Majorana, basta que todas as matrizes gama sejam puramente imaginárias. Essa aqui já é puramente imaginária. Gama 0 eu tinha pegado, igual a sigma z. Então a gente poderia fazer o seguinte, a gente pode pegar gama 0 igual a sigma y. Quadrado é a identidade e ela é hermitiana. E é puramente imaginária. Aí eu pego, por exemplo, gama 1 igual a I sigma x e pego gama 2 igual a I sigma z. Então eu tenho 3 matrizes puramente imaginárias, quadrado, todas elas satisfazem a meta, quadrado da primeira é 1, menos 1, menos 1, elas anticomutam entre si e elas vão anticomutar. Então se elas forem colocadas aqui, elas vão anticomutar com essa. E ela tem uma representação puramente imaginária das minhas matrizes gama em 4 dimensões. Né? Aí ficou tudo puramente imaginário. Vamos dar uma olhadinha aqui agora na conjugação de carga. Por que eu estou dizendo isso? Só porque, para não fazer um exemplo em 10 dimensões, faz um exemplo em 4 que vocês entendem o mecanismo. Sempre que a gente quiser reduzir alguma coisa que é espinor de uma dimensão mais alta para uma dimensão mais baixa, e a gente quiser expressar aquele espinor que está lá em cima de tantas dimensões, como um conjunto de espinores das dimensões mais baixas, eu tenho que organizar as minhas matrizes gama para que esses espinores que eu quero definir em dimensões mais baixas, né, eles não se misturem segundo as rotações daquelas dimensões mais baixas, eles se quebrem em representações irredutíveis diferentes. É só um joguinho mesmo de matrizes gama, é pura teoria de grupo, é quebrar uma representação irredutível de uma dimensão mais alta em representações irredutíveis de dimensões mais baixas. Então vamos olhar só para fixar o exercício, vamos ver como é que fica a situação dos espinores de Majorana em 4 dimensões. Nós estamos em 4 dimensões com essa perspectiva de matrizes gama, já sabendo o que nós queremos em 3 dimensões. Nós queremos que o nosso espinor seja um conjunto de 2 espinores tridimensionais em representações que não se misturam por rotações. Né? Vamos ver. Então, se a gente for olhar nesse caso aqui, então a matriz de conjugação de carga, C, gama mista, estou fazendo em 4 dimensões, então gama mi chapéu transposto igual a menos gama mi chapéu C. Então, vamos olhar. Matriz gama 0, está aqui. Então, a matriz gama 0, se eu transpuser, isso aqui fica aqui, não vai se misturar nada, mas a matriz gama 0 já é antissimétrica, porque ela é o sigma y.
Então, para o gama zero, eu vou ter um sinal menos aqui. Então, essa matriz C comuta com gama zero. Se eu pegar agora a matriz gama 1, ela é simétrica. Então, aqui vai continuar o sinal menos. Se eu pegar a matriz gama 2, ela é simétrica. Então, aqui vai continuar o sinal menos. E se eu pegar a matriz gama 3, ela é simétrica. Então, na verdade, a matriz C, ela anticomuta com gama 1, gama 2 e gama 3, em quarta dimensão. Ela tem que ser zero aqui. Então, a melhor matriz é a matriz gama zero. Ela vai comutar com ela mesma e vai anticomutar com as demais. Então, uma boa proposta para a matriz de conjugação de carga seria C igual a gama zero. Vamos colocar a condição de Majorana agora nessa representação. Então, nessa representação puramente imaginária das matrizes gama, com a matriz de conjugação de carga igual a gama zero. Então, vamos pegar a condição de Majorana. Psi C igual a Psi. Então, quem é Psi C? É C, Psi barrado, transposto. Então, Psi barrado, Psi dá para C gama zero transposto, Psi está. Gama zero transposto, tá legal. Vou pegar isso aqui. Isso aqui a gente já viu. Vamos lá. Então, nossa condição de Majorana é isso aqui. Psi igual a C. Só que gama zero transposto é gama zero. C é gama zero. Tá certo? C é gama zero. E aqui está dando gama zero transposto, que é menos gama zero. Gama zero transposto é menos gama zero. E aqui fica psi estar. Gama zero ao quadrado é igual a 1. Então, fica menos psi estar. Então, talvez fosse interessante a gente colocar um i aqui. Coloca um i aí, você pode, se a gente coloca aí o i do gama zero, deixa eu botar aqui, se a gente colocar, essa matriz aqui vai ficar puramente real, né? Então aqui eu vou ter C, tá, gama zero transposto aqui, ela vai ter i, mas não vai adiantar nada, né? Porque isso aqui vai ficar, então faz o seguinte, bota, em vez de botar i, bota menos. Chamar essa matriz, dizer que a matriz de conjugação de carga é menos gama zero. Ela continua a satisfazer todas as propriedades de uma conjugação de carga normal. E aí a gente, quando chegar aqui, a gente vai ter condição de Majorana, vai ficar C, que é menos gama zero. Gama zero transposto, que é menos gama zero. Então fica gama zero. Psi estar. Como gama zero ao quadrado é identidade, então a gente ganha, com essa representação, e essa escolha de matriz de conjugação de carga, a gente ganha que o espinor de Majorana é real. Então, meu espinor Psi é Psi 1, Psi 2, Psi 3, Psi 4. Esse é o meu espinor de Majorana, em 4 dimensões, na representação de Majorana. Então, Psi alfa, todos reais. Só para colocar isso aí. Agora, vamos olhar a coisa do ponto de vista das 3 dimensões. Do ponto de vista das 3 dimensões, a gente espera que, no fundo, então, eu vou ter 2 espinores reais. Então, essa representação já é uma representação de Majorana em 3 dimensões, porque as 3 matrizes gama das 3 dimensões são puramente imaginárias. Então, aqui elas 3. Vamos olhar a condição de Majorana em 3 dimensões, que é agora C, gama mi transposto, igual a menos gama mi C. Então, de novo, a matriz gama zero é antissimétrica, então o sinal para aparecer lá vai ser uma comutação. A matriz gama 1 é simétrica. Então, de novo, a matriz C, que vai aparecer em 3 dimensões, eu posso escolher igual a menos gama zero, ou seja, igual a menos sigma y. Então, essa é a minha conjugação, a minha matriz de conjugação de carga, em 3 dimensões. A minha condição de Majorana em 3 dimensões, então vamos pegar um espinor tridimensional. Espinor em 3 dimensões, que seja Majorana. Então, mesma coisa, isso aqui vai ficar C, Psi barrado transposto, vai ficar C, gama zero transposto, Psi está. Então, isso aqui é a condição de Majorana em 3 dimensões.
Agora, a condição de Majorana na representação de Majorana. Então, C posso tornar igual a menos gama zero. Gama zero transposto é menos gama zero. Vai ficar 1 de novo, igual aqui está. Então, o que está acontecendo? A minha matriz de conjugação de carga das 4 dimensões é a matriz de conjugação de carga das 3 dimensões e aqui menos a matriz de conjugação de carga das 3 dimensões. Então, quando eu fizer olhar para esse espinor de Majorana em 4 dimensões, essas duas componentes são reais e essas duas componentes são reais. Esse espinor não se mistura com esse. E, por conjugação, quer dizer, e esse espinor aqui, com essa estrutura, duas componentes reais em cima, então esse espinor é Majorana em 3 dimensões, nessa representação, esse é Majorana, eles dois não se misturam. Então, o que a gente está mostrando é que, na verdade, o espinor de Dirac, o espinor de Majorana, das 4 dimensões, aqui de 4D, ele vai ser um dublete. Vai ter um Majorana aqui, de 3D, e aqui, que não se mistura com ele, um outro Majorana de 3D. Então, isso que a gente está dizendo, o espinor de Majorana de 4 dimensões, ele se redistribui em 2 espinores de Majorana completamente independentes por rotações de 3 dimensões. Então, esse exercício que a gente tem que fazer ao vir de 8 para 4, pegar essas 32 componentes, e aí a gente pode fazer isso de uma forma simples. Você vai construindo de 6 para 7, de 7 para 8, de 8 para 9, de 9 para 10. Tudo assim. Eu construí minha álgebra de Clifford em 4 dimensões. Agora está me faltando, eu sei quem é a matriz de quiralidade, a matriz gama 5. Eu posso construir a matriz gama 5, que vai ser I, gama 0, gama 1, gama 2, gama 3. Então, essa matriz aqui é off-diagonal e as outras matrizes aqui são, essas 3 matrizes aqui são diagonais e essa aqui é off-diagonal. Então, vai dar uma matriz fora da diagonal. E aí, essa matriz aqui tem quadrado igual a menos 1. Tem quadrado igual a 1, em 4 dimensões. E aí, eu pego a matriz I gama 5, ela vai ser a matriz da 5ª dimensão. Então, eu passo de 4 para 5 dimensões. Agora, eu quero passar de 4 para 6. Quando eu passo de 4 para 6, eu não posso simplesmente acrescentar uma matriz gama. Eu tenho que dobrar a minha representação. Então, a minha álgebra de Clifford de 6 dimensões são matrizes 8 por 8. O que eu faço? Eu pego a álgebra de Clifford de 5 dimensões, coloco toda aqui. Tudo aqui é de 5 dimensões. E aí, crio essa matriz aqui. Então, aqui eu teria as 5 matrizes das 5 dimensões. Todas em forma 4 por 4. Essa 4 por 4, 4 por 4 aqui é 8 por 8, que nem é essa, é 8 por 8. Essa tem quadrado 1, e essa sempre anticomuta com essa, e essas anticomutam entre si. Então, eu já criei minha álgebra de Clifford de 6 dimensões. Aí eu crio a matriz gama 7, que é 8 por 8. Com a matriz gama 7, eu posso pegar o I gama 7. Aí eu vou construir minha álgebra de Clifford agora em 8 dimensões, que vão ser matrizes 16 por 16. Aí eu pego a álgebra de Clifford de 7 dimensões, coloco aqui 8 por 8, 8 por 8, pego aqui 8 por 8, 8 por 8. Crio o gama 9, vou para gama, depois eu vou para 10 dimensões. Opa! Tá, tchau, um abraço, tchau. Então, não tem nenhum problema, eu chego em 10 dimensões, colocando essas matrizes aqui, que vão conter as rotações de 4 dimensões, sempre na diagonal. Então eu tenho certeza que eu vou conseguir chegar de 11 dimensões, ou de 10 dimensões ou de 11, não importa, porque a álgebra de Clifford é a mesma, para 4 dimensões, dessa forma. Eu vou ter as minhas 32 componentes vão ser 4 espinores de Majorana aqui, Psi1, depois outro Psi2 aqui, mais 4, até o Psi8. Então eu consigo escrever as minhas 32, que eu trabalho na representação de Majorana, escolho as minhas 32 componentes de Majorana aqui, e aí eu vou ver que ela vai dar 8 espinores de Majorana de 4 componentes, todos os 8, 4 componentes aqui reais, 4 reais, 4 reais, 4 reais. E por rotações em 4 dimensões, eles não vão se misturar entre si
porque eu vou chegar lá em 10 ou 11 dimensões com as matrizes gama que fazem as rotações sempre aqui. Então, eu consigo realmente chegar de 10 ou de 11 para 4, tendo uma coleção de 32 componentes, quer dizer, um Majorana em 11 dimensões, se reduz a 8 Majoranas em 4 dimensões. Isso que é importante. É simples, quer dizer, é longo, é algébrico, mas é simples. A técnica é essa, é sempre subindo, né, a dimensão. Cada vez que a gente saltar de uma dimensão par para ímpar, eu só acrescento uma matriz gama e mantenho a dimensão das matrizes. Aí quando eu vou dessa ímpar para a nova par, eu dobro. Sempre que eu dobrar, eu vou colocando tudo na diagonal. Aí quando eu dobrar, estou em 6 dimensões, eu vou criar a matriz gama 7, que vai ser 8 por 8 também, nessa forma. Aí quando eu for para 8 dimensões, eu já vou dobrar de 8 para 16 componentes. A matriz gama vai ser 16 por 16. Aí eu boto 8 aqui, 8 aqui. Crio a matriz gama 9, que vai ser dessa forma. Aí quando eu for para 10 dimensões, eu vou colocar as 9 matrizes aqui, todas em forma 16 por 16, e essa matriz aqui. Então eu sempre consigo chegar nas dimensões pares, ou não, qualquer dimensão mais alta, mantendo todas na diagonal, exceto sempre a última que vai ficando sempre fora da diagonal. Certo? Então é um joguinho. Certo? Então é isso que a gente tem que levar em conta aqui. Será que eu vou acabar na hora de fechar? Eu vou introduzir isso aqui depois, isso aqui é só para dar ideia para vocês. Depois da aula do Léo, semana que vem o Léo dá aula, vai falar sobre cargas centrais, que é uma coisa importante também. Eu não vou explorar isso no curso, vou deixar por conta do Léo, porque ele trabalhou um pouco com isso no mestrado também, no modelo de mecânica, né? Que eu acho que é importante entender o sentido das cargas centrais, porque a carga central tem uma natureza topológica. Então a gente mostra em supersimetria que a carga topológica, nas teorias de campo supersimétrico, elas sempre vêm do setor topológico da teoria. Então, se uma teoria tem instanton, se uma teoria tem sólido, se uma teoria tem monopólio, se uma teoria tem textura, se uma teoria tem vórtice ou tem corda cósmica, essa teoria vai sempre ter carga central que vem do setor topológico. Então, a origem da carga central é topológica. Isso aí é um trabalho muito interessante do Witten e o nosso amigo napolitano de Vecchia, Paulo de Vecchia. Paulo de Vecchia e o Witten fizeram esse trabalho que eles mostram a origem topológica das cargas centrais em supersimetria. Então, eu acho que também faz parte da cultura de quem está estudando supersimetria, ver a aula do Léo, que vai falar do que é uma carga central na álgebra de supersimetria, mas depois ver que a carga central, ela nunca se origina do setor topológico, ela se origina do setor trivial, ela se origina do setor topológico. Então, uma teoria de campo com setor topológico que tem alguma configuração, né, tipo instanton, sólido, não importa, ela vai ter carga central advinda daí. Essa foi uma discussão importante também, no final da década de 70, na década de 80, porque se tentou ver a relação, por exemplo, entre os instantons em QCD supersimétrica e confinamento. Então, confinamento, sempre vocês que são da UERJ, eles são educadíssimos, sabem que o confinamento é um problema não perturbativo. Então, o confinamento é alguma coisa que pode ter origem no setor topológico. Então, era muito importante tentar associar confinamento a instanton. Isso aí foi depois um trabalho muito bonito de uma gangue russa aí, que era o Weinstein, e mais 2 russos aí, estão dos Estados Unidos, né? Então, muito interessante esse trabalho, que eles mostram a relação entre instantons e também cargas centrais. Então, foi uma discussão rica que passou. Aí, depois da aula do Léo, eu trago algumas referências para vocês. Se alguém quiser, por exemplo, estudar um pouco a questão da relação entre cargas centrais e topologia em teorias de Young supersimétricas, também é um bom trabalho para formação. Vocês vão aprender muita coisa aí, né? Não só mas vocês, sobretudo, que fazem confinamento, pode ser bem interessante discutir essa questão entre confinamento, topologia e supersimetria, tá certo? Então, chamar a atenção aqui é o seguinte. Então, vou partir para cá. Então, vamos olhar o seguinte. Se a gente pegar, então, a nossa métrica, então, vamos pegar o nosso primeiro objeto. A nossa métrica em 10 dimensões.
11 dimensões, né? Que eu falei 11 dimensões, é. Então, a nossa meta tem 11 dimensões. Então, a gente já viu. Agora, só que a gente vai estar reduzindo de 11 para 4. Então, a gente vai ter 0, então, Mi chapéu. Só anotar aqui, Mi chapéu para nós vai ser 0, 1, 2, 3. São as nossas 4 dimensões. Aí depois vai dar 4, 5, até 10. Então, isso aqui são as nossas 11 dimensões. Então, vamos chamar essas coordenadas aqui de Mi, são as coordenadas de Minkowski, típicas das 4 dimensões, né? SO 1, 3. E aqui eu tenho 6 dimensões. Então, vamos botar aqui essas 6 dimensões. Este aqui vamos chamar I, que vai de 1 a 6. Fazer essa renomeação. A coordenada espacial 4 fica I igual a 1, quer dizer, 4 até 11 são 6 componentes, né? Tá certo? Então, a gente tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, não, tá certo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 11 dimensões, perdão. Eu sempre com 10 na cabeça. Aqui vai até 7. Isso? Mas aqui é até 10. De 0 a 10 são 11 dimensões. Aqui pega as 4 e aqui pega as outras 7. Então, são as 7 dimensões internas aí, né? Então, eu posso ter esses dois índices aqui em 4 dimensões. Eu posso ter um Gemini. Depois eu posso ter um dos índices fora. Eu teria alguma coisa do tipo Gemini. Certo. E depois eu posso ter os dois índices fora. G e J. Tá certo. Então isso aqui me daria a métrica em 4 dimensões. Isso aqui me daria um conjunto de vetores. Então nós teríamos aqui, esse I vai de 1 até 7. Então nós teríamos 7 vetores aqui. E aqui nós teríamos, isso aqui é simétrico. Isso aqui vai de 1 a 7. Então 7 vezes 8, 56. Por 2, 28. Aqui eu teria 28 escalares. Então aqui nós teríamos o tensor métrico, o puro spin 2. Aqui é como se nós tivéssemos 7 vetores, vamos dizer assim, 7 spins 1. E aqui nós temos G e J. Isso aqui, do ponto de vista das 4 dimensões, é simétrico e 7 por 7. Então é 28 componentes. Então aqui a gente tem 28 escalares. E aqui a gente tem, basicamente a gente vai ter um spin 2. Então é o que a métrica daria para nós. Estou reduzindo a métrica de 11, não de 10 dimensões, né? Mas de 11. Tá bom. Então a gente apaga isso aqui e volta aqui. Se eu agora pegar o Hanito Schwinn, ele é Psi-Mi. Psi-Mi é chapéu. Então, então esse espinor aqui tem 32 componentes. Então a gente pegou o seguinte. A gente pegou o Psi-Mi chapéu, vou quebrar no Psi-Mi. Vamos quebrar aqui no Psi-I. Então a gente está pegando 0, 1, 2, 3, que vão formar justamente a parte espaço-temporal, de 4 dimensões. Depois os outros índices são todos índices internos, né? Então são espinores de 4 dimensões, mas carregando esses índices aqui como sendo índices internos, como se tivesse aí um SO7, misturando esses espinores, né? Porque são espinores reais, né? Tem 7 componentes, tem uma representação desse espaço interno aqui. Porque aqui vocês estão observando bem, isso aqui é uma coisa do tipo 4-dimensional e isso aqui é uma coisa do tipo 7-dimensional. Então isso aqui pode ser uma 7 esfera, coisa desse tipo, né? Um objeto 7-dimensional. Bom, deixa eu apagar aqui. Então nós temos aqui o gravitino de 2 dimensões, aqui a gente tem o gravitino de 11, o gravitino de 4 dimensões, então aqui está o verdadeiro spin 3 meios. E aqui nós temos espinores de spin meio. Então nós temos aqui 7 spins meio. Vamos pensar assim, né? Então a gente pode, ou então, eu poderia, deixa eu apagar aqui de novo, voltar assim, a gente pode pensar que, na verdade, eu teria as 32 componentes daqui, organizada em 8, poderia pensar assim, 8 vezes, como eu tinha falado. Esses objetos aqui são, para cada Mi, nós temos um espinor de Majorana. Esse Mi igual a 0. Então a gente poderia pensar
que esse objeto aqui vai estar dando para nós, né, para cada índice μ, eu tenho esse índice alfa, que vai de 1 a 32. Então, para cada desses índices alfa que vão de 1 a 32, eu vou ter 8 espinores de Majorana, tá certo? Vou ter 8 espinores de Ψ. Só queria chamar a atenção de vocês, é isso aqui. Primeiro eu fiz a redução desses índices aqui. Então, esse índice aqui, μ, 0, 1, 2, 3, e depois 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tá aqui, são os índices em si. Só que quando eu retirei esses espinores aqui, quer dizer, cada espinor desse aqui, esse índice alfa aqui, para cada μ, isso aqui é um espinor com 32 componentes, tá? Para cada índice μ. Então, aqui eu vou ter 8. Aqui, isso aqui é Majorana, então esse índice aqui vai de 1 a 32, para cada um desses μ's. Então, no final, a gente vai ter daqui para cá, a gente vai ter 8 vezes Ψ, agora alfa de 1 a 4. Então, essas 32 componentes estão aqui. E esse carinha aqui são 7 também, mas aqui cada índice desse, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai estar carregando esse índice alfa. Nós estamos reduzindo primeiro esse índice, mas o índice alfa ficou agarrado aí com as 32 componentes do espinor em 11 dimensões. Então aqui nós vamos ter, esse índice aqui nós vamos produzir 56, que vai dar, aqui eu vou ter 7 objetos, né? Mas cada objeto desse vai trazer 8 espinores de 4 componentes. Aqui eu tenho 32. Essas 32 aqui, como a gente viu, vão virar 8 vezes 4. Então vão ter 8 espinores de 4 componentes aqui dentro. Então 8 vezes 7, 56. Então vão aparecer aqui 56 objetos de spin meio. Vamos chamar assim de Ψ. Vamos chamar de lambda para não dar confusão. Então do gravitino, nós geramos 8 gravitine em 4 de potássio. Então o gravitino potássio Ψ alfa em 11 dimensões, ele vai dar origem a 8 Ψ alfa em 4D, certo? Então são os 4, né? E mais aqui separadamente, outra representação irredutível que vai estar saindo daqui. Deixa eu colocar aqui. Desculpa se essas coisas são um pouquinho técnicas, são fáceis, né? Mas são chatinhas. Eu estou só colocando para vocês, porque quem nunca viu, né, vai ver a primeira vez, às vezes, no tape, fica meio confuso. Então, só para vocês saberem o caminho que vocês têm que seguir. O caminho todo é redução dimensional, embeber representações e representações. É aquela coisa de acomodar subgrupo em grupo, né? Então, é só botar aqui, e aqui vão aparecer 56, né? É isso que eu falei? 56, que vão ser 7 vezes 8 vezes 4, né? Então, 56 spins B, vamos chamar aqui de lambda alfa. Agora, esse índice aqui é índice maior que vai de 1 a 4, são 4 índices de 1 a 4, então são 56 espinores de Majorana aqui, aí 56 aqui, né? E 108 aqui, né? 8 gravitinos. Então, a gente está observando o seguinte, é um número fácil de identificar. O gerador da supersimetria, que é alfa, que é o gerador, ele, por exemplo, ele se quebrou em 8. Então viraram 8 Majoranas em 4 dimensões. As 32 componentes viraram 8 vezes 4. O gravitino, ele é Ψ